Mundo. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas, 7 minutos, bom dia, está começando CBN Esporte. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto, uma quinta-feira com repercussão de Copa do Brasil, a classificação do Palmeiras. Imaginava uma classificação mais tranquila, né? Não teve ali tantos problemas, mas foi uma classificação após derrota, mas acho que nada que atrapalhe aí o desempenho do Verdão daqui pra frente. E claro, a situação dos nossos clubes Ponte Preta e Guarani a Macaca em campo amanhã contra o Ceará. E o Bugrão tem um final de semana para se preparar para enfrentar o Anápolis. Vamos começar com o tênis. João Fonseca estreou na quadra dura do Masters 1000 de Montreal. Ontem, pela segunda rodada, venceu o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo. Vitória importante do nosso João Fonseca, 7-6, 7-5 as parciais, com o resultado cabeça de chave número 24, segue invicto contra o ex-número 3 do mundo. Você viu só? Mas o nome desse cara é muito difícil, o grego Tsitsipas. Se alguém fizesse o roteiro, mas é ele. E vamos lá de Vinícius Júnior, em meio à indefinição sobre o futuro do jogador. Ele chamou a atenção de seus seguidores. O atacante do Real Madrid apagou todas as fotos que estavam publicadas na sua conta do Instagram. O brasileiro removeu até mesmo a foto que utilizava como perfil. Apenas os vídeos postados na aba Reels continuam no ar. Será que ele vai para Londres? Boa notícia no atletismo, Alessandro Borges conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso no primeiro dia do Mundial Sub-20 de atletismo lá nos Estados Unidos. Na quinta tentativa, o brasileiro bateu o recorde pessoal com 20,35 metros e garantiu o título. É capitão de Copa do Mundo, Rodri. O Barcelona entrou na disputa com o Real Madrid pela contratação do jogador. Ele pertence ao Manchester City. Segundo o site The Athletic, o clube catalão iniciou contatos com representantes do jogador. Briga boa, hein? Barcelona e Real Madrid pela aquisição do meio-campista Rodri, da Espanha. E a NFL, Carolina Panthers e Arizona Cardinals abrem a pré-temporada da NFL na noite de hoje. Os times se enfrentam no tradicional jogo do Hall da Fama. O duelo será disputado, claro, nos Estados Unidos. Olha só, hein, no estádio Tom Benson, em Canton, lá nos EUA. NFL, boa. Eu vou repetir o nome do estádio pra você, Lupe. Você está se divertindo. Não, vambora então. Segue o baile, então vamos pra São Paulo, porque lá está Gabriel Dudziak. Ele traz notícias do Corinthians. Hoje tem timão. Será que conquista a virada? O São Paulo se prepara para enfrentar o Grêmio. O Peixe vai ter duelo contra o Atlético Paranaense no final de semana e o Palmeiras curte a classificação. A próxima fase da Copa do Brasil, Dudi! O Palmeiras está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o Alviverde foi derrotado pelo Fortaleza por 3-2 na Arena Pantanal, mas como havia vencido por 3-0 na ida, avançou de fase mesmo assim. Hoje o Corinthians entra em campo às 8 horas para enfrentar o Internacional na Neoquímica Arena, depois de ter perdido a ida por 2-0. Ainda sem Yuri Alberto lesionado, o técnico Fernando Diniz pode lançar Pedro Raul como titular. No sábado, o São Paulo enfrenta o Grêmio fora de casa e espera contar com os recém-contratados Domingos Duarte e Iago Borducci. Já no domingo, o Santos pega o Atlético Paranaense na Vila Belmiro sem Neymar. 11 horas, 11 minutos. Antônio Lupe ao meu lado, ele traz notícias de Ponte Guarani, Guarani Ponte Preta, mas uma constatação. Em todas as manchetes tivemos problemas, Tivemos Lupe? problemas. Hoje, bom dia pra você, bom dia ao ouvinte CBN. Hoje tivemos problemas em todas as manchetes. Pronúncia, sobrenome. O nome da competição. O nome da competição.
Mas aí, sabe o que me pega? É que é o seguinte, só pra encerrar o assunto, é que se alguém fosse o responsável por fazer o roteiro das manchetes, não, quem faz é o próprio Carlão de Freitas, ou seja, o próprio Carlão, ele se derruba, sozinho. E o tenista? Tsitsipas. Para. Não dá. Lupe! Tenista grego. Tenista grego, boa. Vambora. Corta caminho, né? E vamos nessa. Bora lá. Vamos falar da Ponte do Guarani, a gente começa falando da Macaca, que amanhã, como você destacou, enfrenta o Ceará na Arena Castelão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Uma notícia em meio a tantas ruins, até que positiva. A Ponte chegou a um acordo com o zagueiro Diego Leão e o atleta já teve o contrato publicado no BID e fica à disposição do técnico Márcio Zanardi para o duelo contra o Vozão. Agora, os jogadores que foram contratados, por enquanto, ainda não foram regularizados e com isso, mais problemas para o técnico da Macaca. Já o Guarani ontem pagou o salário referente ao mês de junho aos atletas, voltaram ao normal, voltaram aos treinamentos. Ainda tem uma pendência que é o direito de imagem, que era para ter pago no dia 20 do mês passado, ainda não foi pago. A expectativa é que isso se resolva nos próximos dias. O Guarani treina de olho no Anápolis, que é o próximo adversário do Bugre, segunda-feira, lá no estádio Jonas Duarte. Boa, é o Bugrão buscando aí a manutenção, de repente, aí a recuperação da primeira posição na Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje ele não está entre nós, ele está em algum lugar, seja no Principado de Itu, ou seja no palacete acarpetado da cobertura dele, num bairro maravilhoso em Campinas. Fábio Scheibe, bom dia. E a Copa do Brasil, Fábio Scheibe, uma boa quinta-feira para você. Fala, Carlão de Freitas, muito bom dia, ouvinte CBN, destacando os jogos de ontem, né? Mais classificados às quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio superou o Mirassol por 1-0 e está classificado, assim como o Cruzeiro, que fez 2-0 na Chapecoense e também se classificou. No Clássico Carioca, o Fluminense não entrou em campo contra o Vasco praticamente. O Vasco dominou o jogo inteiro e venceu o Flusão por 3-1. O Vasco é outra equipe que está classificada. Hoje, além de Corinthians e Internacional que decidem outra vaga, também temos Vitória e Atlético Paranaense decidindo a última vaga e as quartas de final. No primeiro jogo, o Furacão fez 2-0 para cima do Vitória. No momento, estão classificados Atlético Mineiro, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e Vasco da Gama. O sorteio das quartas é no dia 11. Na próxima terça-feira, na sede da CBF, às 11 horas da manhã, viu, Carlão? Boa, Fabião. E você pode participar do CBN Esportes através do Zap Zap 19 99186 9070 99186 9070. 11 horas 15 minutos, o programa comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, e ela no comando do streaming, a brava, ela pega no nosso pé, ela é anti-crachá, mas ela é muito competente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. CBN Esportes Campinas. Ter o controle do veículo onde você estiver traz mais tranquilidade para o dia a dia. Com o rastreamento veicular da Orcegups, você acompanha em tempo real a localização da sua família ou colaboradores direto do celular. Também tem acesso a trajetos, velocidade e localização, aumentando a segurança e as chances de recuperação em casos de furto ou roubo. São 54 anos de confiança que fazem da Orcegups referência nacional em proteção e tecnologia aplicada à segurança. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite um orçamento. São Paulo movimenta a economia. E sabe quem participa disso? A ENGIE. As empresas da região têm energia 100% renovável que acompanha o ritmo das operações. E o seu negócio também pode ter. Com a ENGIE, os contratos são garantidos e o seu orçamento fica mais seguro. Você ganha eficiência para continuar competitivo e um parceiro que gera resultado. Quer um fornecedor sólido no mercado livre de energia? Escolha certo. Escolha ENGIE. Semanas AIS nas Óticas Ipanema, de 8 a 16 de agosto. Lentes AIS participantes com 50% off. Aproveite nas Óticas Ipanema do centro de Campinas, Cambuí, Ouro Verde e Indaiatuba Centro. Óticas Ipanema, há mais de 40 anos cuidando da sua visão.
11h17, Mário Quintino, bom dia. E o trânsito na nossa cidade e na região, Marinho? Fala, Carlão. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Já trazendo informações para o nosso ouvinte que segue pela rodovia Dom Pedro. Mais um dia com obras na altura de Itatiba. Para quem vem em direção de Campinas, tem pelo menos 4 quilômetros de lentidão e também interdição de uma faixa na rodovia por conta dessas obras. Atenção, então, para quem vem no sentido Campinas, em direção de Atibaia e Jacareí. Aí, por enquanto, o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Trazendo informações também já aqui da região central de Campinas, lentidão pela Moraes Salles por conta de obras no trecho que vai do Viaduto Cury até a José Paulino. Na região dá para seguir pela Rua Cônigo Cipião, que por enquanto tem boas condições, e na José Paulino a movimentação é maior para acessar já a região do Mercado Municipal, chegada também para Benjamin Constant. Carlão. Obrigado, Mário. 11h18. Ainda dá tempo de comprar o presente do seu pai. Aproveite até 70% off e cupons todo dia até o 8/8 no app do Mercado Livre. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É 400, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. 11h19, 991869070 é o nosso zap aqui do CBN Esportes. Ô Lupe, e a galera, hein? O corintiano, ele tá preocupado, ele tá otimista? Eu não sei, cara, eu tô achando que... vai ser difícil. Corinthians entra com 2-0 contra hoje já, né? Vai ser difícil, não tem Yuri Alberto, Nossa. Memphis também, acho que vai eu, Pedro Raul. Nossa, eu li isso aí, eu falei, agora... Seu parceiro, né? Seu parceiro. Já foi mais, né? Deu uma sumida depois, sucesso, subiu na cabeça, né? Me abandonou. Me abandonou. Mas tenebroso o ataque do Corinthians, tá né? Difícil. Tá difícil. Vai ser difícil. O Verdão ontem... Os caras reclamam do Yuri Alberto, mas ele faz falta. Faz muita falta. Baita jogador. E o Memphis também, né? É uma referência. Vai ser difícil pro Coringão. Pode passar, mas acho complicado aí a classificação do Corinthians. Santos e São Paulo se preparando para o Brasileirão. Sim. E o Palmeiras passou ontem. Eu esperava um Verdão passando com vitória. 3-2. Você assistiu o jogo? Eu confesso que eu fiquei no Clássico Carioca. Tá, mas você chegou a ver os gols do Fortaleza? Vi. Que isso, gente. O time trapalhões, né? Desculpa, mas o time com investimento do Palmeiras. Mas rodou o elenco, mas elenco ganha campeonato. O time ganha jogo, o elenco ganha campeonato. O terceiro gol do Fortaleza, piada. O cara nem subiu. Os trapalhões. Isso aí é um ponto que precisa ser atenção, né? Não fomos competitivos e já nós vamos curtir aí tudo sobre esta classificação do Verdão. E aí, Lupe, e a galera, hein? Vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui para os meus amigos que estão curtindo o CBN Esportes e estão participando através do nosso WhatsApp, que é o 19 99186 9070. Um amigo nosso aqui mandou mensagem de texto. Beleza, esse aqui eu vou mandar já pro Felipe Pereira. Boa. O Serjão tá aqui conosco, bom dia. Venho manifestar meu repúdio a essas bets que dominam o futebol e a mídia em geral. Estão acabando financeiramente com a família. E ele fez uma reclamação aqui a respeito do Arena. Vou passar pra frente. Beleza, viu, Serjão? Tamo junto. As bets dominaram, né, o mundo do esporte. Eu acho que hoje, eu não tenho essa estatística, eu tô falando aí de orelhada, né, mas eu acho que todos 80%, se não falar 100, né, Lupe? Acho que quase que 100% dos clubes aí com o patrocínio de bets. Ontem, assistindo o jogo do Fluminense e do Vasco, o Lúcio Acosta, né, está passando aí por investigação. Mas investigação, né? Investigação ainda.
Mas realmente é algo que a gente precisa ficar muito atento. Renatinho Alves, nosso parceiro, tá sempre aqui participando conosco. Ele faz uma pergunta para você, Carlão. Vai lá. Além Renatinho. do Alessandro, medalha de ouro, quais os outros nomes vêm forte na base no arremesso de peso? Não, confesso que... Tirando o futebol, eu gosto e quero me aprofundar mais no tênis. Eu gosto. O Lupe é basqueteiro, né, Lupe? Gosto bastante de basquete. Gosto de basquete. Você gosta de tênis? Vôlei eu dou uma pincelada. O tênis eu não sou um aficionado, mas eu tô tentando aí ser passar do nível curioso. O nosso amigo Rodrigo Pupo tá aqui conosco também. Assisti a partida entre Fortaleza e Palmeiras e achei que o Verdão teve mais sorte que juízo. Por muito pouco a situação não se complicou. Abraços a todos, é o Rodrigo Pupo. Boa, Rodrigão. De Campinas. Daqui a pouco a gente fala mais do Palmeiras. O Vinícius está aqui com a gente, bom dia. Como presente de aniversário, recebo a notícia que o meu tricolor está fora da lista do Transferban. Tô com ela aqui, ó. São Paulo derruba Transferban e anuncia a contratação de Domingos Duarte, português. E agora pode contratar, entre aspas, excelentes, fecha aspas, jogadores, com aquele vídeo animador da candidatura de uma nova chapa para administrar o clube. Contém ironia e muita. É o Vinícius, torcedor do São Paulo. É aniversário do Vinícius hoje, pelo que eu entendi. Então fica aqui os parabéns, né, pro Vinícius, que sempre participa conosco, apaixonado por automobilismo, torcedor do São Paulo, preocupado, mas esperando dias melhores lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o chamado Morumbis. Boa! Só mais algumas mensagens aqui, ó. Deixa eu mandar um grande abraço. Carlão. Oi. Por que a Samla é anti-crachá? Porque Carlão de Americana. Grande Carlão de Americana, terra do Rio Branco, aniversariante aí da semana. É porque aqui tem a imagem, né? A nossa imagem que vai pro YouTube. Verdade. E às vezes a gente esquece e entra com o crachá. Rapaz, mas ela dá cada bronca. Mas aí outro dia eu fui questioná-la. Eu falei, mas por que? Ela falou assim, já viu o William Bonner com crachá? Tirei na hora. Acabou, eu perdi. E ela tem razão. Ela tem razão, ela tem muita razão. Fernando Gramari tá conosco, bom dia, direto de Mogi Guaçu. Se o Corinthians virar a situação hoje, eu passo a acreditar que a Ponte escapa do rebaixamento. Nossa. É o Gramari que mandou mensagem. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Derivaldo, que já mandou aqui o seu treino de corrida. Está ligado aqui no CBN Esportes para saber das informações do Verdão, que é o time do nosso atleta Derivaldo Souza. Boa, o Verdão vai muito bem, obrigado. Então, falando em Palmeiras, vamos com o Gabriel Dudziak, que vai passar todas as informações da derrota / classificação do Verdão na Copa do Brasil, preparação do Corinthians para o duelo hoje contra o Inter e São Paulo e Santos pensando já na rodada do final de semana, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras entrou em campo contra o Fortaleza, podendo perder por até 2 gols, que ainda assim se classificaria às quartas de final da Copa do Brasil. Inicialmente, os reservas do Alviverde tiveram dificuldades e o Leão abriu o placar aos 33 minutos. Logo na sequência, o Alviverde empatou com Flaco Lopes e pouco depois, novo erro defensivo levou os cearenses a fazerem 2-1. Na etapa complementar, o cenário não era positivo para o Palmeiras e o técnico Abel Ferreira decidiu trocar, mandando a campo 3 titulares. De forma quase que instantânea, o desempenho melhorou e o Alviverde empatou com Murilo de cabeça. No fim do jogo, porém, Lucas Emanuel, também de cabeça, anotou o 3-2 para o Fortaleza. Um resultado insuficiente para os cearenses, que estão eliminados, mas que também não agradou ao técnico do classificado Palmeiras, Abel Ferreira. E hoje nós não entramos com a nossa máquina competitiva ligada. Demos muito espaço ao adversário, que ali algo desconcentrados. Portanto, eu diria que a maior responsabilidade é minha. Hoje às 8 da noite, o Corinthians enfrenta o Internacional na Neoquímica Arena, também pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Como foi derrotado por 2-0 no Beira-Rio, o Alvinegro precisa de vitória por 2 gols em casa para levar aos pênaltis, ou de triunfo por 3 gols para avançar. Ainda sem Yuri Alberto machucado, o técnico Fernando Diniz pode promover a entrada do centroavante Pedro Raul. No sábado, o São Paulo volta aos gramados para jogar contra o Grêmio pelo Brasileirão às 4 da tarde. O clube ainda espera contar com o zagueiro Domingos Duarte e com o lateral esquerdo Iago Borducci, que foram contratados, mas que precisavam que o tricolor derrubasse o Transferban pela compra do meio-campista Marcos Antônio para serem inscritos. Já o Santos retorna a campo no domingo, diante do Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O Peixe não terá o atacante Neymar suspenso e ainda espera pelas recuperações do lateral direito Igor Vinícius e do zagueiro Lucas Veríssimo. De São Paulo, Gabriel Dudziak.
Boa, Gabriel. 11h27, Fábio Scheibe, testemunha ocular ontem do desempenho do Palmeiras, da derrota, porém a classificação. E aí, é algo que pode atrapalhar um pouco a preparação, tem o Internacional no Campeonato Brasileiro, faz parte aí do projeto, esta máquina competitiva chamada Sociedade Esportiva Palmeiras, Fábio Scheibe. Perder nunca é bom, né, Carlão? Ainda mais da forma que foi, né? O Palmeiras parece que não entrou em campo ontem, né? Uma situação medonha do Palmeiras, principalmente na primeira etapa, quando escalou um time mesclado, né? Fortaleza foi para cima, mostrou que tem, sim, bom futebol, com o Paulo Tuori começando agora nesta equipe, e fica um bom sinal, pelo menos para Fortaleza, né? Na competição de Série B que tem pela frente, para desempenhar um bom papel. Mas pelo lado do Palmeiras foi uma atuação, parecia que os jogadores estavam realmente com preguiça de jogar ontem, estavam fazendo uma atuação apenas para passar o tempo ali, se classificar, a vantagem era muito grande. O Palmeiras, é verdade, nunca correu risco da não classificação, mas ficou um gostinho amargo aí com essa derrota. No segundo tempo entraram os jogadores, o próprio Arias, Andrés Pereira também. O Palmeiras empatou, mas depois de empatar também recuou, ficou mais tranquilo e sofreu o gol no final, né? Um gol que deu a vitória ao Fortaleza, merecida vitória do Fortaleza. E eu acho que no primeiro gol, né, o Carlos Miguel não foi tão bem, né? O posicionamento do Carlos Miguel ali foi um golaço, é verdade, do centroavante argentino do Fortaleza, mas ele ali também comeu bola. Tem sido uma preocupação essa do Carlos Miguel, sofrendo uns gols aí recentemente que não havia tomado, que tem falhado, pelo menos falhado um pouco aí, precisa corrigir nessa situação. Mas o Palmeiras está classificado e busca justamente agora esse objetivo de Copa do Brasil que há 6 anos não vem, né, Carlos? Terça-feira é o sorteio e só a cavalaria está se classificando, hein? Vamos ver como que vai ser o desempenho do Verdão na fase quartas de final. Ô Lupe, hoje tem Corinthians. Hoje tem o Timão em campo. 2-0 pro Internacional. 2-0 pro Colorado. Eu tô com a classificação. Do Internacional. Né? O Saci sabia dessa, né? Colorado, muita gente não... Saci. É o Colorado Gaúcho, campeão de 2006 da Libertadores. O gigante da Beira-Rio. Já foi pra Beira-Rio? Nunca foi. Nunca fez. Não. Tenho vontade. Tenho vontade, mas nunca fui lá. Bonito, né? Depois da Copa do Mundo. Bonito. É um novo Beira-Rio, né? Maravilhoso Beira-Rio. A torcida, essas brincadeiras, né? Da dupla Grenal, a torcida do Grêmio chama de Beira-Largo. Beira-Largo, né? Mas não é legal. Não é da nossa. Desculpa pra você, torcedor. Colorado não. É Colorado. É o Colorado. O rapaz aqui não entende muito das coisas. Eu gosto muito, sempre que eu lembro do Internacional... eu lembro muito da dupla do Cleiton e Cledir, porque tem uma música que fala Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Que saudade da redenção, do Fogaça e do Falcão, cobertor de orelha pro frio. E um é Grêmio, outro e é a Inter. galera no Beira-Rio, a galera, eu não sei quem que é quem, mas um torce pro Grêmio Grenal, e torce pro Inter. Grenal, é igual o Skank lá em Minas, né? Dois cruzeirenses e 2 atleticanos, Lupe. E eu acho que o Colorado vai sair feliz hoje da Neoquímica. Não sei se o Cleiton ou se o Cledir, mas o torcedor do Internacional, da dupla, vai ficar contente hoje. É muito difícil porque é o seguinte, Carlão, 2-0 é um placar, é uma vantagem muito legal, porém, eu vou só terminar porque que a vantagem do Inter é boa. 2-0 no placar e tem no time adversário um desfalque importante que é o principal goleador do Corinthians, que é o Yuri Alberto. E aí o Diniz já testou o Guinegão, não deu certo, e hoje provavelmente quem vai é Pedro Raul. Porém, nós nunca podemos duvidar do Corinthians, arena, né? Principalmente jogando na Arena, na Neoquímica Arena. Se a gente for fazer um levantamento aqui, o Corinthians ele já conseguiu aí reverter alguns resultados. Lembra aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Exatamente. Então, assim, a gente não pode duvidar do Corinthians jogando com a Fiel do lado, porque a partir do momento que o árbitro começar o jogo, independentemente do que o Corinthians apresentar em campo, os caras vão estar cantando. Sim. Os caras vão estar incentivando. Acabou o jogo, aí eles vão protestar, eles vão fazer o tipo de cobrança que eles entenderem. Mas o Corinthians, ele é muito forte jogando na Arena. Porém, com os desfalques, e principalmente o desfalque do Yuri Alberto, o Corinthians vai ter que se reinventar, vai ter que tentar algo muito difícil ou algo muito inovador. E a estratégia de jogo, porque tem muito disso, né? O Diniz ele vai colocar um time para tentar fazer um gol até os
30 do primeiro tempo. Pressão, né? Ele fez um gol a partir dos 30 do primeiro tempo e o Diniz é bom nisso, ele vai mudar a estratégia de jogo para tentar mais um gol para pelo menos levar a decisão para os pênaltis. Então assim, o Inter tem uma boa vantagem, mas eu nunca vou duvidar do Corinthians jogando como mandante. O lado positivo é um meio-campo formado com titulares, né? Com Ranieri, com André, com Breno Bidon e Garro. À frente, Pedro Raul e Caio César. Esta é a provável escalação, né? Fechando a defesa, Hugo Souza, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Mateuzinho na direita e Matheus Bidu do lado esquerdo. 11h32, vamos pro Repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 6 de agosto de 2026. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio aumentou a pena de Rony Lessa e Elcio Queiroz, condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Justiça julgou um recurso do Ministério Público do Estado e elevou a condenação de Lessa de 78 para 81 anos de prisão. Já Elcio Queiroz teve a pena ampliada de 59 para 76 anos. O Republicanos de Minas Gerais registrou no Tribunal Regional Eleitoral, na madrugada de hoje, uma ata em que autoriza o partido a disputar os cargos de governador, vice-governador e senador nas eleições deste ano. O documento não cita o nome do senador Cleitinho Azevedo como candidato ao chefe do Executivo Estadual, mas amplia um impasse que já se arrasta há semanas. Em nota, o Diretório Estadual da Legenda informou que os registros serão realizados em tempo hábil, conforme o calendário eleitoral. A articulação é considerada estratégica para tentar convencer a direção nacional do partido a dar sinal verde à candidatura de Cleitinho. Um ciclone extratropical deve se formar nesta quinta-feira e provocar ventos acima de 100 km por hora nas regiões sul e sudeste. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão chuva forte, granizo e risco de danos entre hoje e amanhã. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também podem registrar temporais e rajadas intensas. No Rio Grande do Sul, há risco de tornado, segundo a Defesa Civil. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos agora. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35, Antônio Lupe, 991869070, galera participando aqui do nosso CBN Esporte. É isso, Carlão, a galera está mandando mensagens, deixa eu ver aqui, ó. Bom dia, depois que todos os clubes se tornarem empresas, será que os jogadores também serão terceirizados e ser PJ emitindo nota fiscal por serviços prestados? Tipo por jogo realizado? É o Roger do Jardim do Lago. Ô Roger, não sei se dessa forma, mas hoje essa questão do direito de imagem, muitos atletas eles têm empresa aberta e eles precisam emitir a nota fiscal, porque é uma forma, né, do clube não pagar tanto imposto conforme o salário dos atletas. Tanto é que hoje o salário da carteira não é a maioria, né? Acho que o bicho pega quando tá o direito de imagem. Tanto a gente vai falar do Guarani daqui a pouco, mas os salários foram pagos, mas o direito de imagem tá aberto, porque do mês de junho. Mas é justamente isso. O jogador já se tornou uma empresa, né? Sim, já se tornou uma empresa. Mas não dessa forma, tipo por jogo, né? Aí não dá. Não. O Cris Salviano está aqui, Lupe, levando em conta o mascote do Inter, caberia fazer aquele velho ditado popular e dizer que o Corinthians... Não, eu não vou ler.
Foi muito boa. Tá louco pra ler, mas não vai ler. Nossa, mas tá aqui, mas eu não vou ler, porque eu prefiro, nesse momento, ser feliz. Sim, porque tem razão, tem que criar problema. O Perso tá aqui conosco, o Beira Rio até é bonito, mas a Arena do Grêmio é muito melhor. Vale a pena fazer uma visita lá. Eles têm uma visita guiada sensacional. Bons tempos em que o Bugrão ia lá no Sul e mandava ver em qualquer um dos times gaúchos. E que venha o poderoso Anápolis. E não será fácil. Sinal dos tempos, o Pércio Palmeira, é verdade, hein, Pércio, que faz, hein? Bom dia, meus amigos. Foi no Beira-Rio que o Guarani deu arrancada rumo ao título. Eu fui em Curitiba, a visita guiada da Arena da Baixada. Eu fui na Arena. Muito legal também, muito interessante. Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Um abraço a todo o pessoal do CBN Esportes. Aê. Mandando um abraço especial pro Carlão de Freitas. Eu conheço o pai dele. Pô. Uma vez o pai dele me deu um chaveirinho da Ponte Preta. Olha aí. Ah, que legal. E eu sou ponte pretano roxo. Que história. A ponte pode estar onde ela estiver, do jeito que ela estiver. Eu sempre vou estar ao lado dela, tá bom? Que história maravilhosa. Um abraço pra vocês e parabéns pelo programa, é um espetáculo. Quem mandou um áudio aí, eu pus aqui pra transcrever, foi o glorioso Paulo aqui, ó, que mandou mensagem Grande pra Paulão. gente. Ele tem ele tem uma loja aqui, ó, de escapamento. Aí, é bom. E ele lembra como se fosse ontem o chaveirinho que ganhou do seu pai. Da macaca? Estranhamente da Ponte Preta. Valeu, Paulão. Grande abraço. A gente vai passar o recado aqui, tá bom? O Luiz Nascimento, amigos da CBN, Luizão. agradecer à CBN, ao GE e PTV pela grande cobertura do primeiro curso de treinador de futebol amador com Nelsinho e Muricy. Ô, grande Luiz Nascimento, nosso amigo. Parabéns pela iniciativa, tá bom? Porque conhecimento é muito legal. E tendo Muricy Ramalho, Nelsinho Batista, outros grandes nomes do futebol, para essa rapaziada toda que trabalha aí no futebol amador de Campinas, ó, parabéns. Espetacular, parabéns. Conhecimento, isso é muito legal. E agora os treinadores vão colocar em prática aí no Campeonato Amador de Campinas, que é espetacular. Valeu, grande abraço, meu grande amigo Luiz Nascimento. Boa tarde, é o Márcio Mourão, motorista de aplicativo, sempre na escuta, vocês são ótimos, obrigado, viu, Márcio Mourão. Torcedor da APP, tá aqui pelo menos na fotinha do WhatsApp dele. Igual o rapaz que ganhou o chaveirinho do seu pai. A Isabel Auxiliadora, bom dia. Sabe informar que horas será Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil? É a Isabel Auxiliadora. Não. Ela tá tirando um sarro, que os dois estão fora. Tá tirando um pelo, verdade, tá verdade. O Mengão tá caiu um com o Vitória e o São Paulo foi Juventude, né? Que tirou o São Paulo. Juventude. Aliás, tô vendo uma notícia aqui, se você quiser comentar, junto com o glorioso Fábio Scheibe. Cara, o Flamengo está a poucos passos de concluir uma negociação com um atleta de Copa do Mundo, hein? O Luiz Henrique, ex-Botafogo, campeão da Libertadores com o Botafogo, campeão brasileiro, já tem uma negociação. Cara, o Flamengo, ele não está para brincadeira nessa janela de transferência. E até porque, o Fábio Scheibe, o Flamengo está percebendo que ele vai encontrar dificuldades para conquistar nesta temporada, até porque o Campeonato Brasileiro não está perdido, logicamente, o Flamengo tem aí condições, mas o Palmeiras é líder e com uma vantagem interessante. Se levarmos em conta a qualidade do time do Palmeiras, tem tudo até para segurar esta primeira colocação, apesar de tem muito campeonato pela frente, mas o Flamengo está percebendo que a cada rodada fica um pouco mais complicado. E Copa Libertadores, o nome já diz, é Copa, né? Tudo pode acontecer. Então perceba um Flamengo preocupado aí com a temporada de 2026, preocupado em não conquistar, Fábio Scheibe, por isso atacando o mercado e atacando com uma certa voracidade, hein? 30 milhões de euros é a proposta do Flamengo ao Zenit, né, pelo atacante Luiz Henrique, né, que fez sucesso no Botafogo. O Flamengo tentando ir forte justamente num jogador que esteve na Copa do Mundo, já que o outro alvo está praticamente fora de cogitação neste momento, já que o Almada possivelmente será anunciado hoje pelo River Plate, decidiu pelo River Plate, né? O argentino voltando justamente à Argentina aí por uma opção da família também. O Flamengo que mandou o Boto lá para a Argentina para tentar acelerar o processo, acabou não tendo uma resposta positiva. O Almada deve fechar com o River Plate. A opção agora é justamente um grande jogador também, né?
Luiz Henrique, na casa dos 30 milhões de euros, que vai fortalecer ainda mais esse conjunto do Flamengo. O Flamengo, como você disse, no Brasileiro fica mais complicado, mas Libertadores é muito forte, o atual campeão, e vai chegar, ainda se for reforçado, mais forte ainda para esse segundo semestre, né, Carlão? É verdade. E essa disputa, né, entre Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras um pouco mais comedido neste momento com relação ao mercado, e o Flamengo vendo aí que a situação não está tão tranquila assim no Brasileirão, e reforça o elenco para buscar aí tirar o Palmeiras da primeira colocação. 11h42, Lupe, vamos fechar para começar a falar dos nossos filhos de Campinas. O Julião de Hortolândia, bom dia, alguma chance do Memphis ser o jogador surpresa hoje ou não? Não sei como está a transição, mas hoje Fora não, de né? cogitação. Ele fez os exames ontem, né? Anteontem, bateria de exames, mais de 3 horas de exames, e ainda nem sei se está assinado o contrato, na verdade, né? Falta esses últimos detalhes para firmar o novo vínculo. E o rapaz aqui que ganhou o chaveiro do seu pai, ele finaliza. Tem um detalhe, hein? Tá pedindo pra falar pro senhor, Carlão, que faz 30 anos que ele ganhou esse chaveirinho do seu pai. 30 anos. 30 anos. E só eu guardo até hoje. E vou guardar pra sempre comigo. Olha que legal. 2026 menos 30 foi lá pelos... 96. Época ruim da macaca, né? Nossa, época ruim. 97 foi o ano bom que a Ponte subiu, mas 96 foi o ano da transição, né? Em que o Sérgio Carnielli assume a Ponte Preta. A Ponte deu aí um trampolim interessante no início, né, da gestão Carnielli. Então foi um ano ruim. Parece ano hoje, ruim. então, Nossa, né? Mas desde 11 de agosto de 1900. Galera, tá chegando, hein, ó. Tá chegando, Tá chegando. O Diegão já fez matéria aí já, né? Você chorou, não? Depoimento? Não era nem, não era nem a respeito disso. Era para falar da SAF e para falar da situação do time aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos emendar com essa macaca aí, Lupe. Vamos emendar que a Ponte tem compromisso amanhã contra o Ceará. Jogo difícil lá no estádio do Castelão. É isso aí, Carlão. Jogo difícil, jogo complicado. A Ponte com um período longo de preparação, né, para esse duelo contra o Ceará. Ceará que também não enfrenta aí uma temporada tranquila, principalmente falando em Série B de Campeonato Brasileiro, tá ali bem pertinho do Z4, só que a Ponte, ela vive uma situação dramática, né? São 14 jogos sem vencer, vem de um empate contra o Atlético na última rodada, muitos problemas fora de campo. O Márcio Zanardi tá quebrando a cabeça para escalar o time, para formar banco de reserva, porque aqueles atletas que foram contratados, alguns inclusive foram embora, enfim, eles ainda não foram regularizados por conta dessa pendência que a Ponte tem de dívidas e por isso está no Transferban, né? São 3 no total, são 2 da FIFA e 1 no CNRD. E a diretoria está com dificuldade de conseguir receita, de conseguir aí dinheiro para quitar pelo menos esses transferbans que impedem a macaca de dar opções. Não sei se são as melhores, mas são opções para o técnico Márcio Zanardi. Porém, no meio de tudo isso, tem uma notícia, antes do seu comentário, aí você já emenda, que é o Diego Leão. Diego Leão, zagueiro da base, veio ali como uma daquelas situações emergenciais de Campeonato Paulista. Ele tinha contrato até o final do mês de julho, e negocia de lá, e negocia de cá, e chegaram a um acordo, jogador e Ponte Preta, e o Diego Leão está com o contrato regularizado no BID. Mas peraí, como que tá regularizado no BID se a Ponte está no Transferban? Como se trata de uma renovação de contrato, e a gente já viu esse episódio na prática e com a própria Ponte Preta, com a renovação do Elvis do ano passado, do Diogo Silva, do Diego Tavares, como se trata de uma renovação, não se aplica a punição de Transferban. Então o Diego Leão ontem teve o contrato publicado, a renovação publicada, e é uma das opções para o sistema defensivo da Ponte, que olha... É desesperadora a situação defensiva da Ponte, mas talvez com essa notícia pode melhorar um pouco essa questão contra o Ceará. Eu estava pensando, Lupe, no momento em que você falava, é claro que a diretoria ela precisa acertar o Transferban, mas não o Transferban, precisa acertar o Transferban para inscrever esses jogadores que estão aí. Será que vale a pena você... A Ponte... nos corredores, e não é possível, né, que eles acreditam ainda na permanência da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que vale a pena você registrar esses jogadores? Você não vai pagar, eles vão entrar na justiça. Não sei, cara. De repente toca aí com a molecada, tem aí o Elvis, o Rodrigo Souza aí para dar uma sustentação, pelo menos para terminar aí
esta Série B, porque vai inscrever esses jogadores. São jogadores que não vão resolver o problema da Ponte Preta. Eu não sei, eu acho que vale a pena sim você correr atrás de um investimento para tentar aí sanar essa dívida com o Transferban, o CNRD também. Mas pagar o Transferban para inscrever estes jogadores, estas últimas contratações, eu não sei, porque são jogadores, né, de um nível bem abaixo, né? Aliás, o nível que a Ponte Preta se encontra hoje é um nível bem abaixo aí, com relação à questão técnica do futebol. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, né? Sim. E nesse fato eu discordo. Você acha que tem que, discordo. Sabe tem que por quê? inscrever os atletas? Porque assim, eu também acho que a Ponte já foi. Já foi. Eu também acho que a Ponte Sim. já foi. Mas do jeito que tá, a Ponte não pode passar essa vergonha que ela tá passando. Por exemplo, vou dar um exemplo do gol. Saiu o Diogo Silva. Colocou tem, os meninos. Gente, os meninos, eles não têm condição. Não. Então, Não assim, é que eles podem ter condição. Hoje eles estão, e se essa mentalidade for colocada em prática, você chega no técnico Márcio Zanardi e fala assim, Zanardi, foi uma alegria em tê-lo aqui conosco, mas a gente tá liberando aí para você trabalhar em outro lugar, para você seguir tua carreira como profissional, mas a gente não vai, a gente já desistiu do campeonato. A Ponte não pode desistir do campeonato, igual você citou. Eu acho que ela ainda tem chances, mas eu acho que não vai conseguir. Não vai conseguir. E esses jogadores que foram contratados, não sei a forma com que a negociação aconteceu, porque alguns vieram de empréstimo, não sei se tem se o Clube X Santos, vai pagar, né? Deve ter algum acordo com o rapaz do Santos. Tombense, vai pagar, do Água Santa, se o Água Santa vai pagar 90% do salário só para o cara não ficar parado. Então, às vezes, a negociação, entre aspas, compensou. Sim, tá? entendi. E aí você dá subsídios, você dá opções para o técnico Márcio Zanardi escalar. Por isso eu sou contra. Então acho que tem que regularizar. Me convenceu. Se eu não quero ser contrário à tua opinião aqui, entendeu? Me convenceu. Mas nós temos a mesma opinião. Dificilmente a Ponte escapa do rebaixamento, mas eu acho que as cartas elas precisam ser colocadas na mesa para tentar algo de diferente. E também para não passar vergonha, né? Pensa que no futebol também, acho que eles nem conversam mais disso. Né? Eu lá, acho lá é só SAF, né? SAF no café, SAF no almoço, SAF na janta. É só SAF e realmente a Ponte caminha aí a passos largos rumo à Série C, Fábio Scheib. Não, mais que isso, justamente isso, né? Não tem imagem queimada justamente no mercado, né? Quando precisar, o Transferban não é por esses jogadores, é pela instituição realmente, né? Pelo boleto que está pagando aí, né? Pelo recibo que está pagando há tanto tempo, com essa questão tão desordenada na Ponte Preta, sabendo que é, entre aspas, caloteira e assumida, infelizmente, né? E agora, justamente, ajustar a situação para poder ficar bem no mercado também, né, cara? Não pensando futuramente, né? Porque a condição da Ponte na Série B eu também acho que já virou o pano, viu? Não tem nem. E a gente fala muito de SAF, né, nos dois times aqui em Campinas. SAF no Guarani, SAF na Ponte, tem votação já, tem reunião no Guarani, a Ponte em breve deve divulgar edital. E eu já venho falando há muito tempo aqui, acho que a gente tem que ter um cuidado com o SAF, né? Muito cuidado com o SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, porque o problema não é hoje, o problema pode se tornar amanhã. Sim. Então, assim, mas eu tô percebendo, e eu falei isso com o Júlio aqui antes da tua volta, né, na segunda-feira, nesse momento, eu acho que é a solução, é uma possível saída, ou talvez seja a única saída para os times aqui de Campinas. E eu entendo que tem, e todos os clubes eles vivem dessa forma politicamente, o pessoal da oposição, o pessoal da situação, tem aqueles que não querem ir nem para o lado e nem para o outro, mas eu acho que nesse momento, principalmente no caso da Ponte Preta, é a última ali, a última porta, sabe? Vamos abrir aquela porta ali e ver o que vai sair. Já tem essa informação de que é um grupo de investidores, mas precisa ser colocadas claras. Mas tem gente que é contra, né? E principalmente da oposição. Então, eu já falei isso na segunda-feira, eu bato nessa tecla novamente. Gente, sentem, conversem, vejam, olhem o projeto e não fiquem pedindo, sabe? Porque assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem sofre é a instituição. O que pega é porque essa SAF está sendo comandada, toda essa negociação, com esta gestão. E essa gestão e que tudo bem, essa gestão ela não tem credibilidade. E ela não tem a credibilidade. Então eu acho que isso que pega. Mas eu também estou com você. Eu acho que a SAF, e digo até infelizmente, né? Seria legal, seria o ideal, né?
Ponte Preta e Guarani conseguirem viver das próprias pernas, mas infelizmente devido a gestões terríveis, gestões nefastas das duas equipes, das duas agremiações, hoje a gente está aí envolvido com o SAF, tanto da Ponte Preta como do Guarani. Eu espero sim que a entidade, que o clube não seja aí o prejudicado, muito pelo contrário, que seja o beneficiado em caso aí de alguma mudança em termos de gestão. 11h51, um rápido intervalo, né? E na volta a gente fala também do Guarani. Tem notícia, cara, hoje virou notícia, né? Pagar salário virou notícia. O Guarani conseguiu pagar salário. Ei, futebol brasileiro! Atenção profissionais da construção, mineração e agronegócio. De 4 a 7 de agosto acontece a Brasil Equipo Show 2026 na Red Eventos em Jaguariúna. O grande encontro outdoor de equipamentos, tecnologia, inovação e negócios. São as principais marcas do mercado, lançamentos, máquinas em operação, soluções inovadoras, conteúdo técnico e muitas oportunidades para fazer negócios e ampliar sua rede de contatos. Faça parte desse movimento. Acesse bshow.com.br. Garanta seu ingresso gratuito. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E atenção, hein? O Vôlei Renata já começou a preparação para a temporada 2026-2027 com muitas competições no calendário, muitas mesmo. E o primeiro desafio é o Campeonato Paulista e em breve nós vamos trazer detalhes, já tem a tabela, o Vôlei Renata estreia fora de casa no Campeonato Estadual, mas datas e horários já estão definidos. Enquanto isso, fora das quadras ou fora das 4 linhas, o pessoal que coordena o Vôlei Renata em busca de patrocinadores para aumentar ainda mais a receita para formar um time competitivo para a temporada 2026-2027. O tão sonhado título da Superliga, quem sabe, é o grande objetivo da atual diretoria do projeto Campineiro. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. No Iga Atacado, sua comemoração do Dia dos Pais fica completa com preços que são uma verdadeira economia. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 300 gramas, R$1,49. Chocolate Kit Kat ao leite, churros, frute ou cereja, 41,5 gramas, R$2,39. Requeijão Vigor tradicional 400 gramas, R$15,98. Cerveja Heineken 5 litros, R$89,98. Se beber, não dirija. Corra, ofertas válidas até o dia 10 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Horas 55 minutos, vamos descer a avenida, lá também tem SAF, lá no Brinco de Ouro tem SAF chegando e também tem salário sendo pago e tem preparação do Guarani para resgatar, para recuperar a primeira colocação na Série C. Segunda-feira. Você me falou uma situação que me pegou mesmo, né? Pagar salário, que era para ser obrigação, cara, hoje virou notícia. Mas isso não é por causa do Guarani, não. Isso não, aí é do isso futebol tudo brasileiro, virou notícia pagar salário. Ô, eu tava vendo lá a situação de clubes da Série B. A galera, o Náutico, você ficou sabendo do Náutico? Feio. Você falou do Goiás, né? Goiás também tava complicado, o Avaí já vem enfrentando problemas. E clubes de capital, hein? Clubes, exatamente. Vamos lá falar do Guarani. O Guarani pagou, só pra você que não tá por dentro, torcedor bugrino, ou pra você que não tá entendendo a situação do Guarani, na terça-feira eles fizeram uma paralisação, não fizeram um treino da tarde por conta da falta do pagamento dos salários. Ontem, quarta-feira, os atletas voltaram, fizeram todo o trabalho programado pela comissão técnica e a diretoria pagou os salários atrasados referente ao mês de junho, tá?
O que tem aberto ainda com os atletas? Direito de imagem, que era para ser pago no dia 20 de julho e ainda não foi, ou seja, 16 dias, né, de atraso, mas a expectativa é que isso se resolva o mais rápido possível. O pessoal está correndo para pelo menos até o final da semana resolver esses problemas. Só que aí o que acontece? Semana que vem já tem que pagar novamente o mês de julho. E isso deve ser acertado até o fim do mês. Pelo menos essa é a expectativa da diretoria do Guarani. Jogadores seguem se preparando, jogadores estão treinando sob o comando do Hélio Cizenando para o jogo contra o Anápolis na segunda-feira, 8 da noite, lá no estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. Em entrevista à assessoria de imprensa do Guarani, o lateral esquerdo Emerson Barbosa falou a respeito dessa preparação para o duelo tão importante contra uma equipe que briga na parte de baixo da tabela. Fico muito feliz, né, de ter voltado, de estar em campo novamente. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar comigo em todos os momentos. É Ele que me sustenta, que me fortalece. Agradecer também a fisioterapia, que tem me ajudado muito. Eu ainda estou nesse processo de recuperação, eu treino e trato ainda, mas estou muito feliz de ter voltado e ter ajudado a minha equipe. A gente sabe que é um jogo muito difícil lá, né, o campo não ajuda muito, é uma equipe muito dura, uma equipe que briga demais, né, os caras vão batalhar do início ao final. A gente sabe que é muito difícil jogar lá, mas a gente vai para vencer o jogo, né? A gente tem em mente o que a gente quer, a gente quer fazer esses pontos para classificar, então a gente vai em busca do resultado, vai em busca da vitória lá. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente não pode vacilar, mas a gente vai para buscar a vitória. É isso, buscar a vitória, pelo menos é o pensamento do Emerson, que conversou com a assessoria de imprensa do Guarani, lateral esquerdo, que voltou depois de uma lesão no tornozelo. Para o jogo contra o Anápolis, torcedor bugrino, é o seguinte: o técnico Hélio Cizenando, ele tem a volta do Carlos Eduardo, volante, e também do atacante Herbert, que ficaram fora da vitória contra a Inter de Limeira. Porém, alguns atletas ainda estão no departamento médico e não tem presença certa no duelo contra o Anápolis. O Jonathan Costa, além do William Farias, que também teve uma lesão no joelho e foi desfalque, e o Everton Brito, que mal chegou e já tá lá no DM também com uma lesão muscular. São os problemas do técnico Hélio Cizenando. A bola rola na segunda-feira, fechamento da rodada. Guarani aí nesses próximos jogos precisa aí de 4, 5 pontos para quem sabe garantir essa classificação antecipada e já pensar na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Impressionante, né? O Everton não consegue ter regularidade, né? E é um bom jogador, é um cara que pode ser muito útil, né, nesta campanha do Guarani, nessa campanha de acesso, e principalmente, né, a gente pensa sempre ali no quadrangular, que é a hora do agora, e o Guarani tem a responsabilidade, sim, de conquistar a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro, até porque o investimento foi feito para isso. Agora, né? eu fico pensando com a cabeça do Hélio Cizenando, porque o menino Carlos Eduardo, ele é bom jogador, ele já fez bons jogos. Só que aí você pega o meio-campo que jogou contra a equipe da Inter de Limeira. Deu uma encaixada, né? O Luiz Otávio jogou demais. Deu uma encaixada. Aí ele colocou João Paulo, Isaac e o Cauã Jesus, só que jogava em casa. E agora? Volta com o Carlos Eduardo, tirando um desses jogadores com características de meia e deixa ele e o Luiz Otávio, que é uma dúvida, né? O que ele vai fazer? Eu não sei. Eu acho que ele vai fechar. Eu acho que não é que fechar, né? O Carlos Eduardo é um jogador também. O sabe jogar, né? Aquele volante moderno, famoso meio-campista. Eu acho que ele vai voltar com o Carlos Eduardo, vai abrir mão aí de algum jogador mais ofensivo. O João Paulo, creio que não, né? O João Paulo é o cara do time. Vai sobrar para Cauã Jesus ou para Isaac? Eu acho que Cauã. Tá bom. Eu acho que Cauã. Vamos ver. E o Carlos Eduardo é o filhão do Hélio Cizenando, né? Mas é um bom filho, porque é bom jogador. Esse menino que veio do Capivariano. Fechando, Valmirzinho, tem mais um pouquinho. O Carlos Lazzarini de Indaiatuba pergunta para Fábio Scheibe: você acredita na virada do Corinthians hoje? Lógico, né, Fabião? Neoquímica, pulsando, cara. É difícil, né? Mas o Corinthians fazendo um gol no primeiro tempo, a gente sabe que segunda etapa aí vai ferver a Neoquímica Arena. É possível sim levar para os pênaltis. E nos pênaltis a gente sabe que tem aqui o Hugo Souza, né, que pega muitos pênaltis também. O Corinthians está no jogo ainda. Tem uma vantagem grande internacional, mas é possível sim o Corinthians conseguir a virada. Você já esteve na Neoquímica Arena como adversário. Como que é o bafejar da fiel torcida, ô Fábio Scheibe? Ah, é legal, hein? A torcida do Corinthians empurra vai, realmente, né? Faz tempo, não pode mais. Oi? Faz tempo que não vai, né? Tirando a seleção. Aquele jogo lá que o Fernando Praz acabou pegando o pênalti, lembra? Classificou, né? Do Petros, né? Classificou naquela semifinal. Paulo, né?
O Palmeiras acabou classificando. Foi a única vez que eu estive em Palmeiras e Corinthians lá. Manda um abraço pro André, que participou aqui com a gente. Obrigado, André. O Aldenir também, que mandou mensagem. Toda a rapaziada. Lembrando que às 4 horas da tarde... Arena! E tem mais participações. Valeu, gente. Até às 4 hoje, direto de Jaguariúna. Até lá! CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo.